Oi, aqui é a Maíra e hoje a gente vai falar sobre Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito foi escrito pela Jane Austen e publicado em 1813, e desde então teve várias adaptações. A última para o cinema foi feita em 2005, com a Keira Knightley, e uma super recomendada foi feita pela BBC, né, foi feita para TV, em 1995, que tem o querido do Colin Firth. O que algumas pessoas não sabem é que vários filmes já foram baseados também em Orgulho e Preconceito, sem ser uma direta adaptação. O Diário de Bridget Jones, por exemplo, também faz várias alusões ao Orgulho e Preconceito, inclusive tem o personagem do Mr. Darcy. A história se passa no século XIX, numa cidadezinha no interior da Inglaterra, e gira em torno da família Bennet. O Mr. e a Mrs. Bennet têm 5 filhas, todas solteiras, e a história vai se passar em volta disso. Eles são uma família que assim, não tem muito prestígio, não são ricos nem nada, mas eles também não são pobres. Eles têm até alguns servos e tal na casa e tal para ajudar, mas não chegam a ter muitos luxos, né? Ainda mais com 5 filhas, que é uma coisa que só dá gasto, em vez de se tivesse um homem, ele também poderia ter o próprio empreendimento. Isso pra época, né? Então logo no início, a primeira frase, inclusive a melhor primeira frase que eu já li num livro, né? Frase de abertura de livro, em que ela fala... eu vou botar aqui escrito que é mais fácil do que eu ficar falando, né? Basicamente que um jovem um jovem solteiro em possessão de uma fortuna, com certeza deve estar procurando por uma esposa. Isso é o que todo mundo pensa, né? Só que esquecem de perguntar se o rapaz quer fazer isso mesmo. Enfim, porque logo no começo, tá a família Bennet lá, né, com todas essas mulheres solteiras, e aí chega na cidade um rapaz, numa casa próxima ali nessa cidade do interior, chega ele, né, com a comitiva, com a família dele e tal, e os amigos, e é um rapaz assim, né, bem apessoado, e tem muita grana, então todas as solteiras da cidade ficam querendo conhecer e tal, se apresentar, e aí, né, começa a história. Então esse rapaz é o Mr. Bingley. Ele vem para a cidade com as 2 irmãs, uma delas é casada e traz o marido também, e o amigo dele que é o Mr. Darcy. Então, logo após esse rapaz chegar, o pai das meninas vai lá se apresentar e elas são convidadas para um baile para também se apresentar para o rapaz. Nesse baile, então, a Jane, que é a mais velha, a Elizabeth, que é a segunda mais velha, depois vem a Mary, a Catherine e a última que é a Lydia. Elas todas vão pro baile, para se apresentarem para a sociedade, e logo de cara o Mr. Bingley fica apaixonado pela Jane, fica interessado, e eles ficam conversando a noite inteira, os dois muito, enamorados. Isso começa a ficar claro assim, para todas as pessoas na festa. E aí também que a gente acaba conhecendo um pouco do Mr. Darcy, quando a Elizabeth ouve ele falando, alguém sugere dele chamar ela para dançar, e ele fala que ela não é bonita o suficiente para que eles dão o trabalho de puxar ela para dançar, e que ela não parece ser interessante também para ele. Então ela fica assim, já de começo ela já começa a achar ele asqueroso, super arrogante, né? E durante toda a história, esse asco que ela tem por ele vai, com as informações que ela vai tendo e com o preconceito dela, isso vai se aumentando. A Jane então vai ficar uns dias lá na casa desse rapaz com a família dele, né? Na verdade ela vai visitar e acaba tendo uma tempestade e ela fica doente e acaba tendo que ficar lá na casa. E a Elizabeth, que é muito apegada à irmã, fica preocupada com ela e resolve na chuva mesmo ir a pé atrás da irmã. Chega lá toda ensopada, toda cagada lá e tal, de chuva, e fica uns dias lá cuidando da irmã, na casa do Mr. Bingley. Então é assim que ela começa a conhecer um pouco melhor o Mr. Darcy. Mas nesse início o preconceito dela não consegue deixar ela mudar um pouco a opinião dela em relação a ele. Tudo que ele fala ela já vê com um certo preconceito, uma certa arrogância, e ela
não consegue gostar dele nesse começo aí, porque ela já vai tendo ideias pressupostas em relação a ele. Bom, então elas voltam finalmente para casa e recebem uma visita de um parente, um primo, que por causa da sucessão de bens, né, que funcionava na época, como elas são todas mulheres, a partir quando o pai delas morrer, a casa, né, e toda como se fosse uma fazenda, não vai para nenhuma delas, vai para esse primo, né, que é o próximo homem da sucessão aí da família. Então, eles já de cara também não gostam desse cara, né, porque tipo, o que ele tá querendo fazer aqui, mas o cara vai lá visitar. Ele faz parte da igreja, mas isso na época não era que nem a igreja católica, que enfim, o padre não pode se casar. Lá na Inglaterra, naquela época, funcionava de outra forma. O padre, né, o cara que fazia parte da igreja, podia sim ter uma família, enfim, uma relação, etc. Então ele vai, né, visitar então, a família Bennet, e assim, esse personagem eu acho que é o personagem mais insuportável que eu já li em toda a minha vida. Nossa, ele é muito, muito insuportável, muito irritante. Dá vontade de jogar um livro na cara dele, assim, de raiva. E chega a ser engraçado, assim, de tão odioso que ele é. Voltando. Então vem esse cara aqui, e ele fala que, pra, assim, em respeito da família, ele ia escolher entre uma das meninas para se casar com ele. E aí ele fica lá, ele passa uns dias meio que avaliando os meninos e tal, não sei o que. E aí tem uma das melhores cenas que eu li aqui nesse livro, em que é o momento em que ele pede uma das meninas em casamento. E aqui tem uns comentários muito interessantes, eu acho, da senhorita Jane Austen, que ele pede ela em casamento e ela recusa ele. E ele simplesmente não consegue conceber. Como assim você está me negando? Porque não faz sentido isso. Você deve estar fazendo aquela coisa de mulher, assim, né? Que fala não, mas na verdade você quer, né? Só pra continuar insistindo, sabe? Então, e isso é um livro de 1813, sabe? E tipo a mesma coisa que hoje em dia a gente vive com os homens que não aceitam não como resposta. Então ele começa a falar assim, não, essa é uma coisa que você está querendo valorizar, né, e tal, né, o seu dote, né, você está querendo que eu continue aqui pedindo, eu sei que vocês mulheres fazem esse tipo de coisa. E ela fala, não, eu não estou querendo fazer você perder o seu tempo não, eu realmente não quero casar com você, não tenho interesse. E assim, o quão ele fica chocado e o despeito dele de ter sido negado é incrível, assim, sabe, como é feito isso aqui. Então aqui nesse livro, o orgulho e preconceito não é só ligado ao Mr. Darcy, né, seria o orgulho dele, o preconceito dela, da Elizabeth. Mas você vê isso em vários personagens e vários aspectos da história. Assim, ela não podia ter escolhido um título melhor para esse livro, porque esse é o tema do livro. E é o orgulho e o preconceito de todos, dessa sociedade, desses personagens, de como que eles funcionam, de como eles reagem um ao outro, está sempre envolvido o orgulho e o preconceito. Né? Então nesse cara tem o orgulho dele ferido, por ele não ter sido aceito por uma menina que, sei lá, inferior a ele, né? Como ele já rebate, né? Porque também em 1813, quando os homens eram negados o que eles queriam, eles tinham que rebater xingando a mulher, né? Obviamente. E esse cara, ele trabalha, na verdade ele é meio que padrinhado pela Lady Catherine, que é a tia do Mr. Darcy. E ela é uma mulher, assim, de alta sociedade e tal, aquela típica nariz empinado aristocrata e tal. E o cara passa páginas e páginas falando como ela é maravilhosa e quanto ela é incrível e toda a educação que ela tem e os móveis da casa dela e não sei o que, sabe? Enfim, depois que ele é negado, então, por essa pessoa, não sei quem que é, ele acaba se casando com outra pessoa e vai embora lá pra cidade dele, lá onde ele mora, próximo a Lady Catherine. Bom, aí a gente tem mais uma crítica, eu acho, né, da relação das pessoas na época, que é o preconceito
com as pessoas que não agem de certa forma que é esperada um decoro e tal que tinha naquela sociedade, né? Então a família Bennet, por não ser rica e tudo mais, apesar das meninas terem muita educação e lerem bastante, saberem tocar piano, elas não foram criadas por uma governanta, elas não têm toda, sei lá, aquela coisa pomposa, né, e tal, dos ricos. E a mãe dela chega a dar vergonha, que ela quer ser muito uma boa, né, hospitalidade e tudo mais, só que a mulher não para de falar e ela não tem muita etiqueta. Esse é um problema. Então isso gera um preconceito muito com as meninas, né, e a família, de que como se não tivesse etiqueta, não tivesse valor, não são filhas de grande riqueza e tal, não tem grande herança. Então existe esse preconceito também com a família, né. Aí o outro lá, o Mr. Bingley, que estava super apaixonado pela Jane e tudo mais, do nada vai embora da cidade. E não fala nada pra ela, assim, não dá nenhuma resposta porque foi e não disse vai voltar. Vai embora pra Londres. E aí a Jane, que é uma personagem muito ingênua, assim, sabe? Eu tenho uma amiga que é assim, e às vezes é difícil porque a pessoa às vezes é tão boa, que ela acaba se ferrando. Assim, ela só consegue ver o bom das pessoas, as pessoas pisam em cima dela. Então essa é a Jane. E eu achei muito esquisito a Jane Austen botar uma personagem com o nome dela. Sei lá, eu acho isso esquisito. Enfim. E aí a Jane é muito boazinha, ela é muito... ela não consegue ver mal em ninguém, então ela não vê que, por exemplo, as irmãs do Mr. Bingley não gostam dela, né? Elas só, na frente dele, elas tratam ela bem, mas elas veem a Jane e toda a família Bennet, né, de cima, assim. Então, quando a Caroline, que é uma das irmãs do Sr. Bingley, ela responde uma das cartas pra Jane falando que, olha, ele tá apaixonado por uma outra menina, que é a irmã do Mr. Darcy, que acha que eles vão casar, e nananana. E a Jane fica muito mal, fica muito triste, enfim, porque ela, né, achava que eles estavam apaixonados e tudo mais. Bom, aí um dia a Jane vai ficar com os tios que moram perto de Londres, né, que é onde o Mr. Bingley tá. E a Elizabeth vai visitar o Mr. Collins e a esposa dele. E ela fica lá mais de um mês. E por acaso, nesse tempo, o Mr. Darcy vai visitar a tia dele. E aí eles começam a se relacionar um pouco mais e tal. E aí tem os momentos, né, de suspirar aqui dentro do livro. Enfim, eu acho que de resumo do livro é isso que eu posso falar, pra, enfim, não estragar também a história. É isso aí. Bom, eu não sou uma pessoa que sou muito de ler romance e tal. Eu achei que, é claro, esse livro ele fala muito sobre isso, né? Tem o romance da Jane, o romance da Elizabeth e do Mr. Darcy e tudo mais. Então eu tava assim, um pouco preocupada se eu ia gostar disso ou não. E eu fiquei surpresa o quanto eu gostei desse livro. Ele é uma delícia de ler, ele é muito gostoso, ele é muito pontual, assim, muito sarcástica com as críticas dela. É divertido, assim, eu ri lendo isso aqui. Ela tem um certo humor também. E eu não achei ele ultra meloso também na parte de romance não, viu? Eu pensei que fosse ser uma coisa a mais, assim, até. E tanto que, assim, no filme, eles até fizeram depois... O filme que eu tô falando é o último filme, tá? De 2005. Eles fizeram uma cena extra, tá? Uma cena do beijo e tal. Porque eu acho que num filme combina isso. Mas no livro eu nem senti falta. É claro que eu senti falta de, sei lá, ter um pouco mais de contato. E no fim das contas, você vê e tal que eles funcionam, assim, apesar de falarem que, eles são muito diferentes e tal, não ia dar certo. Eu acho que na verdade eles são muito complementares. Ela até fala isso aqui numa parte do livro, eu achei muito bacana, que ela tem uma vivacidade, ela tem uma coragem, ela, né, se posiciona muito bem,
E ele talvez traga coisas para ela de compreendimento de vida e do mundo que talvez ela não tivesse antes. Então eu acho que eles são muito complementares, assim. Mas ao mesmo tempo a gente tem que, né, viajar e pensar em 1813, né? Lá é século XIX, como é que as coisas funcionavam, como é que era a relação das pessoas. Então, de ter um livro em que as pessoas estão se casando por sentimento, né, por quererem estar juntas, eu acho já um puta avanço, assim, né, pra essa época. E o pai o Mr. Bennet, assim, é muito fofo, muito querido, assim, ele adora a Elizabeth, né, então, e ele fala... eu não vou falar porque daí vai ser spoiler, mas ele tem umas tiradas muito boas, assim, ele é muito engraçado também. Mas então, assim, se você pensa que esse livro vai ser um livro melosinho, ele não é melosinho. Ele não é super menininha romântica, acho que é Nicholas Sparks, assim, sabe? Não tem nada a ver com isso. Eu acho que ele é muito complexo, acho que pra definir assim dessa forma, só como um livro de romance, né? Apesar de, como eu falei, o romance ser central nessa história. Então, assim, você vai ver muito baile, muita coisa de corte, muita coisa de... eles sentavam para jogar cartas, aí vão para o quarto, para o drawing room, né? Onde eles sentam e conversam e tomam chá e nananã. Porque isso é uma coisa daquela época, né? Mas a relação deles todas em si e a personagem da Elizabeth é muito fantástica, assim, eu gosto muito dela, mesmo com as dificuldades, os preconceitos dela e a cabeça teimosa que ela tem, eu gosto muito dela, assim, eu acho, sei lá, talvez seja a própria Jane Austen ali, né, ela se vendo como ela gostaria de agir. Então é muito legal, assim, ter esse tipo de literatura já naquela época, sabe? Ter esse exemplo, assim, feminino. Isso é muito bacana. Então esse livro me surpreendeu demais. Não que eu achasse que eu não ia gostar, pelo contrário. Eu só tinha ouvido falar coisas boas dele, achei que ia gostar, mas eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, sabe? De eu querer, sei lá, ler de novo, em breve, sei lá, sabe? Pra ver se eu pego mais algumas coisas, de ser uma leitura tão agradável, tão gostosa de se ler, de ser divertido, ser engraçado, eu não imaginei que fosse ter isso aqui dentro, e de você conseguir, assim, apesar de ter tantos personagens, você conseguir descascar ali alguns deles, né, principalmente, claro, o Mr. Darcy e a Elizabeth, de que os seus motivos, né, as suas predisposições, né, e ver uma transformação neles também é legal. Eu gostei desse livro e eu recomendo. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!